Livro de Salmos, capítulo 133, um salmo muito conhecido dos irmãos. Eu introduzo a nossa reflexão lendo essas palavras poderosas do salmista Davi. Amém? Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção e vida para hoje e por toda a eternidade. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Cremos que ela é viva e é poderosa, Deus. Ela penetra onde nós não podemos na nossa força, mas pela tua força, Deus, pela tua palavra, pela expressão do poder do Senhor, alcança, Deus, o pecador e nos faz arrepender, nos faz confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que nessa noite não seja diferente, Deus, em nossas vidas, Pai. No nome poderoso de Jesus, amém. Algumas versões, meus irmãos, vão destacar aí 3 palavras: unidos, o óleo e a bênção. É um salmo muito conhecido, esse salmo de Davi, quando ele coloca isso à igreja, quando ele coloca os israelitas. E primeiro ele fala da palavra unidos, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. E a união para Davi, na verdade, ele estava querendo expressar algo que ele não vivia. Porque todos nós sabemos que a casa de Davi era um pouco bagunçada. Irmão brigava com irmão, não é isso? Irmão matou outro irmão. Então Davi, ele expressa uma realidade que talvez não seria dele. Mas também ele vai falar sobre o quê? Sobre as bênçãos. Sobre o óleo que desce pela barba de Arão. E esse óleo, no Antigo Testamento, representa o quê? Uma bênção especial, algo especial. Ele recorda e ele faz referência a Arão, quando o óleo desce sobre a barba de Arão. Naquela época todos usavam barba, e esse óleo é derramado, então tudo é feito novo. E ele também fala de bênção. A bênção aqui nesse caso é para gozar algo de Deus. Deus Todo-Poderoso, ele concede bênção aos israelitas. Enfim, no capítulo 3, no versículo 3, ele fala sobre o Monte Hermon. E o Monte Hermon é um monte muito interessante. Ele tem 2.814 metros de altitude. Só para exemplificar para os irmãos, o Monte Hermon é como se fosse a Pedra da Laginha. Imagina aqui uma planície. Imagine a Pedra da Laginha com 2.814 metros de altitude, o seu cume completamente nevado. O Monte Hermon, ele fica lá ao norte de Israel, muito distante. Então, o Monte Hermon, ele é responsável por gerar toda a vida de Israel. Por exemplo, do Monte Hermon nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão que corta todo Israel, desde a Galileia, passando por Samaria e chegando até na Judéia. Então o Monte Hermon, ele é responsável por gerar vida. Então quando um israelita leu esse texto, na hora caiu a ficha para ele. Ele entendeu que aonde tudo que ele vê, tudo que ele alcança, tudo que os seus olhos contemplam, faz parte do Monte Hermon, porque ali o Senhor ordena a vida e vida para sempre. Então, nós estamos falando de um lugar profético. As margens ou aos pés do Monte Hermon, para o judeu, para o israelita, é um lugar de bênção. Então toda vez que ele lembra do Monte Hermon, ele vai lembrar de bênção, ele vai lembrar de poder, ele vai lembrar que ali vai ter vida, porque você se lembra muito bem que naquela época, os rios eram o que banhavam todas as planícies, e na época de cheia, a história vai dizer que os produtores irrigavam toda aquela terra. Aí você imagina, o Rio Jordão
pompudo, cheio de água, ele ajudava a regrar, e dali vinha prosperidade e vinha vida, porque nós sabemos que não existe vida sem água. Então o Monte Hermon, ele é o fomentador de vida. O Monte Hermon é aquele que vai gerar vida para todo o Israel, porque até hoje, se você for lá, hoje é o Líbano, você vai encontrar o Monte Hermon completamente o seu cume nevado, cheio de neve. Então, gradativamente a água vai descendo, e vai pegando os riachos, vai criando toda essa fomentação de vida em Israel. Mas por que eu estou te contando isso? Porque esse lugar é um lugar profético, é um lugar que gera vida e vida em abundância. Fazendo isso, eu quero te levar agora lá para o Novo Testamento, lá o que está escrito em Mateus 16, acompanhe comigo, Mateus 16, Mateus 16, a partir do versículo 13. Jesus diz: tendo chegado às regiões de Cesareia e de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus lhe perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será sido desligado no céu. Por que eu iniciei essa mensagem falando do Monte Hermon, que fica ao norte de Israel, que é um lugar onde gera vida e vida em abundância? Ali a unção, a renovo, a vida, a prosperidade, porque justamente Jesus fala essas palavras proféticas com a ajuda do apóstolo Pedro, ou Jesus manifestando através da vida do apóstolo Pedro, justamente aos pés do Monte Hermon. Deus escolheu estar num lugar distante um pouco de Israel, mais ou menos acima da Alta Galileia, muito distante de Israel, ao norte, bem ao norte hoje Líbano. Deus escolhe esse lugar através de Jesus para profeticamente abençoar a sua igreja, profeticamente dizer palavras que manifestarão a grandeza e o seu poder. Então é nesse lugar onde ordena a bênção, onde a vida para sempre, que Jesus então ele transfere ou começa a transferir poder para a sua igreja através da vida dos simples apóstolos, dos simples discípulos de Jesus. E no versículo 15, no versículo 13, você pode acompanhar comigo, ele está em Cesareia de Filipe, é um dos reinados. Cabe lembrar que Cesareia era governado por Filipe, e Galileia era governado por Herodes Antipas, aquele que mandou matar toda criança quando Jesus fugiu para o Egito. E a Samaria e a Judéia governado por Herodes Arquelau, mais tarde foi governado por Pilatos. Então é um lugar muito propício, é um lugar muito conhecido pelos israelitas. Quando se falava no Monte Hermon, todos os israelitas já ligavam a lugar de bênção, já ligavam a matriz abençoadora. Quando se falava no Monte Hermon, sabiam que dali ergeria bênção, dali culminaria em bênção, porque eles tinham isso muito cristalino, uma vez que eles sabiam toda a história de Israel em si, e sabiam que os vossos pais já teriam sido abençoados pelo Monte Hermon. Então para o israelita, ele era muito cristalino falar do Monte Hermon, porque o Monte Hermon era o provedor de suas vidas, provedor de suas plantações, provedor de suas famílias. Então o Monte Hermon para o israelita é muito significativo, e para o para o judeu
também no versículo 14, você pode acompanhar comigo, em Mateus 16, diz o seguinte: e eles responderam, Jesus faz uma pergunta: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eu fico pensando nessa pergunta, porque Jesus, ele queria saber como que estava o seu status diante a comunidade. Essa época aqui, Jesus já tinha aproximadamente 2 anos e meio de ministério. O que Jesus fazia já se adentrava pelo Israel. Eu imagino que até as cidades vizinhas de outros reinos, de outros impérios, já ouviram falar de Jesus. Então Jesus pergunta aos discípulos, como que os discípulos fossem um filtro da sociedade, e pergunta: olha, como que está sendo aí, o que estão falando de mim por aí? O que estão falando de mim por aí? E eu imagino que Jesus, ele já sabia a resposta, mas com essa pergunta, ele queria manifestar na vida dos seus discípulos. E os discípulos respondem, no versículo 14, ele diz o seguinte, estão falando, e eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros alguns profetas. Então Jesus, ele faz um apanhado, e ele sabia do que o povo se falava dele. O povo falava de Jesus, Jesus já estava começando a cair na graça do povo. Há de se lembrar que as multidões acompanhavam Jesus. Nas viagens que Jesus fazia ali em Israel, se ele ia para Galileia, se ele ia para Judeia, se ele ia para Samaria, uma multidão acompanhava Jesus a pé. E há de se lembrar também que da Galileia até a Judeia é aproximadamente 100 quilômetros. Então Jesus ia caminhando, e a manifestação ia atrás dele. As pessoas queriam ver Jesus, as pessoas queriam enxergar Cristo, as pessoas queriam ter um encontro com Cristo, queriam tocar no Mestre, queriam um milagre, queriam a bênção, queriam abraçar. Então Jesus já era conhecido, e ele faz essa pergunta, mas já sabendo a resposta. E no versículo 15, e Jesus lhes perguntou: mas vós, diz o texto, mas vós, quem dizes que eu sou? E Jesus usa uma palavra no coletivo, né? Vós. E a Bíblia está dizendo que o discípulo apressado de Jesus, o discípulo falastrão de Jesus, o discípulo imperativo de Jesus, o sanguíneo, colérico, corre na frente e responde pelos discípulos. O apóstolo Pedro, ele salta à frente e responde pelos discípulos como se fosse uma voz representativa dos discípulos. E mais tarde a história vai dizer que essa voz representativa se torna oficial. Mais tarde a Bíblia vai dizer então que Pedro, ele é o gestor desse grupo, do grupo dos 12. Pedro vai ser aquele que vai liderar esses discípulos. E Pedro então responde aí no versículo 16. No versículo 16, respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós cantamos essa expressão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas às vezes nós não entendemos o que quer dizer essa palavra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E há de dizer, irmãos, e há de se pensar que Cristo é meramente um título. Na verdade, nós poderíamos dizer assim: Jesus, vírgula, o Cristo, porque o Cristo significa o que? Messias em grego. Então, Pedro responde do ponto de vista teológico para o próprio Jesus. Pedro fala assim: olha, tu és o Cristo. Mas para falar que era o Cristo, Pedro venceu grandes desafios. Há de se lembrar que Pedro é um judeu, como também os discípulos. E Cristo, irmãos, para o judeu naquela época, não era um Cristo como Jesus. O que os judeus esperavam naquela época era um outro tipo de Cristo. Os judeus, irmãos, esperavam
um Cristo, um Messias parecido com Davi, herói de guerra, sanguinário, conquistador. Talvez eles esperariam um Cristo como Salomão, político, que fazia as suas conglomerações ali políticas, os seus acertos políticos, os seus ajustes políticos. Talvez esperavam um rei como Saul, forte, poderoso, que vencia no braço as suas batalhas, mas não. Veio um Cristo, um Messias completamente diferente. E um outro obstáculo que o judeu tinha para ultrapassar era que o Cristo, ele precisaria de 3 classificações básicas para ser um verdadeiro Cristo. E isso, irmão, trouxe uma grande confusão para os judeus. A história judaica vai dizer, toda a padronização judaica, toda a história rica do povo israelita, iria dizer que o Cristo, o Messias, ele viria com 3 classificações, com 3 critérios. O primeiro critério era que o Messias, ele teria que expulsar demônio mudo. Aí eles pensavam, mas Jesus fez isso. O outro critério, segundo a história judaica, é que Jesus tinha que curar um cego de nascença. Aí eles pensavam, pô, mas Jesus curou um cego de nascença. E o terceiro critério era ressuscitar mortos. Então Jesus, ele fez essa tríade, se provando que era o verdadeiro Messias. Então para o judeu ele ficou confuso, mas espera aí, então esse é o verdadeiro Cristo? Esse é o verdadeiro Cristo que nós esperaríamos que há de vir? Mas esse Cristo, ele não vem montado num cavalo branco, né, cavalgando, com seus cabelos ao ar, com a espada na mão, cheio de pompa, com tudo aquilo que um rei poderoso poderia ter. Esse rei, ele vem montado num jumentinho. Ele veio com uma pessoa simples, e na verdade ele fala que ele veio para servir e não para ser servido. Tem alguma coisa errada. Mas Pedro, por andar com Jesus, por ver a manifestação do poder de Deus, ele não tem sombra de dúvida de quem é Cristo. E ele vai declarar assim profeticamente: ei, tu és Messias, tu és o Filho do Deus vivo, porque eu vi o Senhor ressuscitar mortos. Ele havia ressuscitado Lázaro, ele havia curado aquele cego de nascença que não quis contar com medo da religião. Lembra que o cego de nascença perguntaram: quem te curou? Ah, não sei, eu estava passando ali. Pergunta os pais, correram nos pais, os pais falaram: não, eu não sei de nada. Mas a história vai dizer, e a Bíblia não mente, que Jesus curou sim um cego de nascença, e também curou um endemoniado mudo. Então essa tríade mostra que ele era o verdadeiro Messias de Israel. Então quando o apóstolo Pedro, ele fala e ele professa e ele declara que tu és o Cristo, que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, ele está falando com fé, apesar de que eu tenho algumas dúvidas se realmente Pedro assim sabia o que ele estava dizendo. E eu acho que naquele momento ali, pela fé, pela manifestação do poder de Deus, o Espírito Santo ministrou no coração de Pedro, sussurrou no seu coração: fala que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E lá no seu subconsciente, talvez sorrateiramente uma voz: depois eu te explico melhor o que é isso. Porque as atitudes de Pedro, um pouco mais tarde, vão demonstrar que Pedro ainda não tinha toda essa maturidade cristã. Mas mesmo assim o Senhor Jesus, então, ele conversa com Pedro, e no versículo 17, Jesus fala com ele, e Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que
está no céu. E aqui, irmãos, eu quero destacar o nome que Jesus chamou Pedro. Jesus, nesse momento aqui, ele não chamou Pedro de Pedro, ele chamou o nome oficial de Pedro. E quando eu leio essa história, eu me lembro assim, quando uma mãe chama o seu filho pelo nome completo, hein? Quando você está fazendo alguma coisa e a sua mãe, assim, eu lembro que minha mãe falava assim, Lucas Júnior da Cunha. O negócio vai apertar para o meu lado. É sério agora, hein? Agora o negócio é sério. E Jesus poderia muito bem ter continuado na linha, porque Pedro seria mais ou menos um apelido carinhoso para Pedro. Jesus está falando assim com ele, ó pequena pedra, o fragmento de uma pedra, porque no original Pedro vai significar fragmento de uma pedra. Então Jesus poderia continuar nessa linha, o fragmento de pedra. Pedro, não foi nada não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito Santo, o nosso Deus que está no céu. Mas Jesus usa então um termo oficial, porque Jesus sabia da seriedade daquele momento. Jesus sabia do que estava falando. Jesus sabia que Pedro mais tarde ele ia ser aquele que ia ser o emissário, o grande apóstolo. E no versículo 18, ele ainda fala, versículo 18 de Mateus 16: e digo-te ainda, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá ligado no céu, e o que desligares na terra terá desligado no céu. Nós vemos um lugar profético, nós vemos um lugar certo de estar, nós vemos que um lugar onde Deus ordena a bênção, e isso é muito importante, mas nós vemos também declarações proféticas. E quando eu leio esse versículo 18 e 19, eu me lembro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que as pessoas estão reunidas. Jesus, ele já tinha voltado, ele já tinha ressurgido, ele já tinha ressuscitado, e os discípulos já tinham tido um contato com Cristo, e Jesus fala assim, olha, eu vou subir, lá em Atos 1, mas eu vou mandar alguém que vai lhes conceder poder, eu vou enviar o poderoso, eu vou enviar aquele que vai ajudar vocês a distinguir o caminho de vocês. E nesta hora, a Bíblia vai dizer que há várias pessoas reunidas no templo de Israel, e as pessoas ali começam a conversar, e gigantemente, inspirado por Deus, o apóstolo Pedro levanta do seu lugar, numa assembleia como essa, num lugar como esse, e ele vai lá para frente, e a Bíblia vai dizer que ele começa a pregar já com ousadia. Um homem simples, galileu e iletrado começa a falar com profundidade, e as pessoas olham assim, gente, o que Pedro está falando? E ele já fala com autoridade, com destreza, e ele fala assim, professando Jesus que ele tinha vivido, que ele tinha acreditado, que ele tinha andado, que tinha forjado nele um caráter, e ele começa a pregar, e as pessoas começam a olhar para o apóstolo Pedro, e talvez não começam a entender, mas aí então a minha teoria começa a ter um sentido. Que em Atos 2, toda essa profecia, todo esse lugar profético, todas essas declarações que Pedro ouviu, e tudo isso que ele falou, começa a ter sentido. Ali cheio do Espírito Santo de Deus, falando do Jesus ressuscitado, ressurreto, que Jesus era o Filho do Deus vivo, o poderoso Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer em Atos 2, versículo 28, que Pedro começa a ter sentido de vida. É nesse momento que as cortinas, talvez, dos olhos de Pedro caem, e ele começa a ter uma real noção
daquilo que ele está falando. Porque quando o poder de Deus começa a invadir o coração de Pedro, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que o poder de Deus vem com autoridade, e todo aquele lugar foi cheio do Espírito Santo de Deus. As pessoas começaram a falar em outras línguas, porque tinha várias nações ali reunidas, e as pessoas começaram a falar, e uns olhando para outros, falavam assim: gente, mas eles estão embriagados. Não, era o poder de Deus sendo manifestado. E eu posso até acreditar, irmãos, que o poder era tão grande, tão maravilhoso, que as pessoas da cidade começaram a se chegar naquele lugar, porque a Bíblia fala que não tinha ali 3.000 pessoas reunidas. Essas 3.000 pessoas eram da cidade, e elas não conseguem ficar nas suas casas, porque elas estão ouvindo alguma coisa interessante, um louvor, uma palavra, e elas querem saber o que está acontecendo, e elas chegam lá e encontram o apóstolo Pedro proclamando Jesus, o Filho do Deus vivo. E elas encontram o poder de Deus, elas encontram a manifestação da graça poderosa de Jesus. E a Bíblia vai dizer que as pessoas, elas não se contêm. As pessoas, elas começam o quê? Se entregar a Cristo. As pessoas começam a proclamar Jesus, as pessoas começam a confessar Jesus. E eu imagino naquele dia os corações sendo estraçalhados, as almas sendo derretidas, o arrependimento vindo à tona, e o apóstolo Pedro pregando, e talvez os discípulos orando e clamando: venha com o teu poder, Espírito Santo, venha nessa hora, e o Espírito Santo de Deus habitando aquela cidade. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que naquele dia houve um grande culto, poderoso, um culto que manifestou o poder e a graça do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que quase 3.000 pessoas se converteram a Cristo, através da vida do apóstolo Pedro. E o lugar onde ordena a bênção, aonde Pedro viveu, e lembrou que aonde Jesus falou para ele falou para Jesus, aquele lugar que a vida para sempre, agora ele começa a proclamar essa vida. Talvez no seu discurso o apóstolo Pedro pode ter falado assim: olha, um dia Jesus me perguntou quem era ele. Para vós, ele perguntou para nós: quem sou para vocês? E ele pode ter falado: olha, e lá em Cesareia de Filipe, aos pés do Monte Hermon, como o salmista Davi, o nosso pai Davi, disse que ali o Senhor ordena a vida para sempre. Ali naquele lugar eu comecei a descobrir a vida para sempre que eu tenho em Jesus. Foi ali naquele lugar, aos pés do Monte Hermon, aonde eu vi os rios nascendo, a água fluindo, o poder de Deus, a manifestação da graça, da vida. Ali eu vi a minha vida sendo ressurgida. Ali então, ele professando essa vida, e a vida em abundância de Jesus. Ali a vida poderosa de Jesus é derramada na vida daquelas pessoas. E depois daquele culto, irmãos, acontece assim algo maravilhoso que nós precisamos pensar, que nós precisamos assim refletir, que nós precisamos assim ponderar, grifar. A Bíblia fala que houve uma manifestação poderosa do poder de Deus. Corações foram inundados pela graça de Jesus. Corações foram poderosamente transformados. Muitos dos que estavam ali largaram seus vícios, largaram suas antigas vidas. Mas só que acontece, irmão, algo sobrenatural. Algo assim que impacta, algo que mexe com os corações, comigo, e pode mexer com você nessa noite. Acontece a aplicação da vida de Jesus. Acontece a manifestação da vida de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque aquelas simples pessoas, elas deixam o templo de Jerusalém, e elas começam a adentrar a cidade de Jerusalém. E agora, meus irmãos, essas pessoas têm
um novo vocabulário. Essas pessoas agora têm uma nova agenda. Essas pessoas agora têm um novo estilo de vida. E eu imagino aquelas pessoas talvez tentando achar uma palavra para descrever tudo aquilo que elas viam. As pessoas tentando descrever, gente, mas o que é esse movimento? Qual é essa onda? Qual é o nome dessa onda? E eles talvez não conseguiam descobrir o que é, mas o poder de Deus estava sendo manifestado. Então todo aquele algazarra que teve, toda aquela manifestação, todo aquele poder maravilhoso que aconteceu, não ficou no tempo. Aquilo não conseguiu suportar a grandeza de Deus. Aquilo não conseguiu segurar assim o poder estrondoso do mestre. E a Bíblia vai dizer que os irmãos seguem rumo àquela cidade. E as pessoas começam a se render a Jesus. Aí a próxima levada de pessoas que conheceram Cristo através da vida desses irmãos foram 5.000 pessoas. E depois o poder só aumenta, porque são novas pessoas agora com essa sensação. São novas pessoas agora derramando vida e vida para sempre. São novas pessoas proclamando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o verdadeiro Messias, que Jesus é o poderoso Deus, que Jesus opera milagres, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus ressuscita, que Jesus transforma os corações. E eles não têm como mais contar mais nada. Porque agora são a multidão de pessoas crendo nesse Jesus que transforma corações, nesse Jesus que poderosamente manifesta o seu poder, nesse Jesus que ama o pecador e faz com que o pecador tenha um desejo de abandonar o pecado. Esse Jesus que ama o pecador e que faz com que o pecador olhe para dentro de si e fala assim: Senhor, eu dependo do Senhor agora, nunca mais eu quero ter a velha vida, porque agora eu decido ter uma nova vida com o Senhor. Não há como mais contar. E bem mais tarde, um pouco mais tarde, ainda no século I, lá no livro de Atos, capítulo 11, essa onda, esse movimento, eles olham assim: gente, descobri. Nós estamos descobrindo o que esse povo são. Nós estamos descobrindo o que eles estão vivendo. Porque dá para perceber o amor, dá para perceber a generosidade, dá para perceber a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Dá para perceber a benevolência desse povo. Então nós já descobrimos o que eles são. Eles são pequenos cristos. Eles são miniaturas desse Jesus. Eles são representantes desse Jesus. Eles são pessoas que estão manifestando toda a história de Israel. Mas não é uma história religiosa, é uma história que a vida é a representação. Porque a vida dos discípulos de Jesus começam a gerar outras vidas. O amor começa a ser manifestado, o poder de Deus começa a ser manifestado e as pessoas começam a enxergar. E talvez depois o apóstolo João, ele escreve assim: olha, quando vocês vão conhecer, sim, quando vocês amarem uns aos outros. Então o amor passou a ser a marca dessas pessoas. A graça passou assim a ser estampada nos seus rostos. A sua vida assim passou assim, a ser um espelho da vida de Jesus. E eu me lembro de uma história de um avivalista inglês, que lá no século XVIII, ele loucamente, ele resolve se adentrar no mundo para falar de Cristo. E ele vai lá para uma tribo, lá na África,
esse avivalista inglês. Chegando lá na África, ele começa a viver assim de forma tranquila no meio daqueles indígenas, daquelas pessoas daquele lugar, e começa a viver, começa a servir, começa a amar, começa a ser Jesus para aquelas pessoas, começa a manifestar assim a glória de Deus, começa a viver assim o Novo Testamento, começa a viver assim a Bíblia no alto padrão. E um belo dia esse irmão, ele resolve voltar para casa, e ele se despede daquelas pessoas, e ele nunca mais volta àquele lugar. Passado alguns anos, um grupo de missionários chega naquele lugar, e aí eles começam a falar de Jesus. Olha, nós viemos pregar Jesus, aquele que ama as pessoas, aquele que serve as pessoas, todas as características de Jesus. E aquelas pessoas daquela tribo falam assim: olha, não precisa falar não, porque esse camarada morou aqui com a gente, esse homem morou aqui conosco, ele viveu aqui com a gente. Tudo isso aí que você está falando, aquele homem tinha. E eu quero terminar nessa noite, e eu quero te perguntar: qual é o lugar certo? Qual é o lugar certo para se estar? Aonde o Senhor tem derramado bênção e vida para sempre? Onde eu devo estar hoje? Aonde é esse lugar? Onde é esse lugar que gera vida? Onde é esse lugar que gera transformação? Talvez você está olhando para você mesmo nessa noite, dizendo assim: mas cadê essa transformação na minha vida? Talvez você está olhando assim para você nessa noite: eu preciso estar no lugar certo, eu preciso ser oportunista. Qual é o lugar certo? O que eu tenho que fazer para estar no lugar certo? Onde você está nessa noite? Onde está assim o seu coração? Onde está passando assim as suas emoções, as suas ações? Você já reparou que às vezes nós viemos aqui para um lugar desse, nós ouvimos a palavra de Deus, e eu preciso te confrontar, eu preciso te dizer isso, que você sai daqui do mesmo jeito. Você desce aqui e o seu assunto não é sobre Cristo, não é sobre melhorar. Hoje é quarta-feira, você vai perguntar: hoje tem jogo? Aí você vai dormir pensando nas suas contas, você vai dormir pensando nos seus desafios egocêntricos, você vai dormir pensando só em você, você vai dormir assim pensando assim só no seu umbigo, você vai pensando assim só naquilo que você tem que possuir, naquilo que você tem que guardar, naquilo que você tem que poupar, naquilo que você tem que fazer, e você se esquece do lugar onde ordena a bênção. Você esquece do lugar onde que há vida em abundância. Você se esquece de ser você mesmo, porque talvez você não está vivendo uma vida que é aquilo que era para você viver. Você está usando um disfarce. Talvez você está usando uma máscara. Talvez você só está meramente representando. E nessa noite eu quero lhe convidar a você ir ao lugar certo. E o lugar certo, meus amados irmãos, tem um nome. Tem um nome. Esse nome é Jesus. Ele é o lugar certo. Mas esse é o lugar certo, irmãos, de mudar tudo. É o lugar certo assim de recomeçar. É o lugar certo assim de
ressignificar a vida. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Esse lugar está em Cristo, o Messias, o verdadeiro Deus, através de Jesus Cristo. Esse é o lugar, essa é a noite, esse é o encontro, o momento de se entregar, o momento de rever, o momento de pensar naquilo que vem de Jesus, aquilo que Jesus quer para a sua vida. Esse é o momento de você repensar, irmãos. Não deixe assim para amanhã, não, eu vou pensar nisso amanhã. Saia daqui comprometido em pensar em Jesus, o que Jesus faria, como Jesus faz, o que Jesus está fazendo. E por que você fala tanto em Jesus? Porque o assunto é Jesus, irmãos. O assunto continua sendo Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que no primeiro século a igreja crescia, 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 crescia. No livro de Atos vai dizer que a igreja caía na graça do povo. Escute o que eu vou te falar. Eu creio que você que está aqui nessa noite, que se acha impotente, improvável, que se acha simples demais, que se acha talvez sem conhecimento, que se acha assim, eu não sei pregar, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer aquilo outro, eu não sei, não, Lucas, eu cheguei aqui agora. Eu creio, escute só, que você é um sinal de Deus nessa terra. Eu creio que você é resposta de uma oração. Sabe o que é uma resposta de oração? Quando alguém está assim, angustiado, desanimado, triste, com vontade de tirar sua vida, já perdeu todas as esperanças. Aí Jesus se manifesta na sua vida, e você com autoridade, com poder, com essa garra que vem do céu, e chega assim, olha, eu vim aqui. E você vai estar dizendo para ela, eu estou aqui, porque eu sou a resposta para esse mundo perdido. Eu sou a resposta, bate no peito assim, eu sou a resposta, eu sou o sinal, eu sou a manifestação de Deus aqui neste lugar. Eu, simples desse jeito. Talvez você não sabe nem falar, talvez você não sabe nem escrever, mas talvez você sabe muitas coisas, talvez você tenha isso, talvez tenha aquilo. Irmão Lucas, como que eu vou fazer isso? Sendo Cristo, manifestando o amor de Cristo, manifestando o poder de Deus, através de um abraço. Eu creio, irmãos, que um abraço pode salvar a vida de uma pessoa. Um olhar, uma atenção, um recurso financeiro, um telefonema, servir. Você quer ser um sinal de Deus nessa terra? Você quer ser a manifestação do poder de Deus nessa terra? Você quer ser o lugar onde ordena a bênção e a vida para sempre? Você quer ser isso? Quero te convidar para ficar de pé. Fique de pé comigo. Nós vamos orar ao Senhor. Todos. Vamos orar ao Senhor. Você vai falar com Deus, Senhor. Talvez você chegou nessa noite querendo assim, eu vim receber assim, eu vim receber alguma coisa para sair daqui, assim, um super-homem, para você fazer assim, ó, foi injetado uma força em mim, mas eu quero dizer que você veio aqui para começar a servir, você veio aqui para começar a abençoar vidas,
Você veio aqui para começar talvez a ser mais generoso, mais compassivo, mais amoroso, mais fraternal, mais tudo. Talvez nessa noite você precisa se ressignificar a sua vida cristã. Começar do novo, começar do zero. E o Senhor Jesus quer te ajudar. Ah, Senhor, nós estamos reunidos no Teu nome nessa noite, Deus. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez diante do Senhor. Ah, Deus, nós reconhecemos, Pai, a nossa insignificância diante de Ti, ó Deus. Ah, Deus, a Tua palavra diz, Senhor, lá em Tiago, Pai, 4, que diz que se nós sabemos que temos que fazer o bem e nós não fazemos, Deus, nós estamos pecando contra o Senhor. Ah, Senhor, nós queremos Te pedir perdão, ó Pai. Perdão porque nós queremos seguir o exemplo de Jesus nessa noite, começar a seguir, ó Deus, porque o Senhor veio para servir, ó Deus, e nós queremos servir, Deus, ao próximo, Deus. Nós queremos servir, Senhor, com as nossas vidas, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a nossa força, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, Pai, com tudo, Pai. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, está sendo tão difícil, Deus. Ó Deus, está sendo tão difícil carregar essa carga pesada de nós mesmos, ó Deus. Essa carga, Deus, que tem nos vitimizado, Pai, tem nos deixado para baixo, Pai. Ó Deus, às vezes nós não queremos nem acordar, Senhor, porque o mundo, Pai, tem nos corrompido, tem nos colocado para baixo, Deus. Mas essa noite, Pai, seja libertador nas nossas vidas, Pai. Ah, Deus, venha libertar-nos, Deus, de nós mesmos, Pai. Venha nos libertar, Deus, daquilo que nós pensamos que é certo, mas não é, Pai. Venha trazer, Senhor, arrependimento, Pai, confissão, Pai, retorno, Senhor. Ah, Jesus, como nós precisamos do Senhor nessa noite, Pai. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, e nós queremos, Pai, estar nus espiritualmente diante do Senhor, Pai. Cobre-nos, Senhor. Cobre-nos, ó Deus. Cobre-nos, Senhor. Queremos ser Jesus, Pai. Queremos ser Jesus aqui neste lugar, Deus, nessa cidade, Pai. Que essa cidade nos conheça, Deus, pela marca do amor. Ah, Deus, que eles possam dizer assim: lá não vai fulano de tal, mas lá vai um pequeno Cristo. Alguém que reflete a glória de Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. No nome poderoso de Jesus. Amém.